Olá mais uma vez. Antes de iniciar esse curso, gostaria de recomendar mais um livro meu que chamo de O Deus Metafísico. Ele é posterior à Paciência de Deus e ali eu desenvolvo 3 argumentos sobre a existência de Deus, ou argumentos metafísicos. É importante relatar que eu não trabalho com provas. Os argumentos filosóficos não são provas, pois eu não acredito que seja possível provar cientificamente a existência de Deus. Afinal, se conseguíssemos esse feito, aquilo que provaríamos não seria Deus, pois Deus, pela sua própria concepção na ideia, é empiricamente improvável. Sendo assim, vamos continuar o nosso debate hoje e nós vamos estar falando sobre a natureza do sofrimento. O interessante sobre o sofrimento é, primeiro, uma concepção clara, que ele a todos atinge. Então, não importa a sua idade, não importa a sua maturidade, não importa a sua concepção sobre o mundo, de alguma forma, em algum momento, você irá sofrer. Isso nós vemos até no exemplo de Cristo, que Cristo chorou, que Cristo sofreu, que o próprio Cristo suou sangue. Ali na teologia cristã, Cristo não é somente homem, ele também é Deus. Então, se ele é Deus, como ele sofre? Porque também, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é plenamente humano. Então, olhando dentro dessa concepção teológica, percebemos que até Cristo sofre, então muito mais nós. Nós somos efeito de um mundo contingente, de um mundo de incertezas, de um mundo onde nem sempre você tem um controle das coisas. Na realidade, aquilo que controlamos é extremamente pequeno. Já diria os estoicos, dentre eles Epicteto, que escreveu seu livro Equiridion, aonde ele relata que não devemos preocupar-se com aquilo que está além do nosso controle. Afinal, está além do nosso controle e preocupar-se com isso é trazer doses de infelicidade, de pânico, de estresse e de depressão. Para Epicteto, a nossa preocupação deveria estar sobre os nossos deveres, ou aquilo que nós temos certo controle, que é a nossa capacidade de fazer o que é virtuoso, de fazer o que é certo. Então, o sofrimento, em uma primeira concepção, é de que a todos atinge. E essa noção de que nesta vida é possível alcançar uma felicidade plena, ou como vendem aí esses motivadores, de que se você seguir as regras que ele propõe, claro que ele vende essas regras, pois o propósito final dele é ganhar em cima de você, ele propõe que se você seguir essas regras, você será feliz. Mas isso é uma impossibilidade lógica. É ilógico o homem ser feliz o tempo todo. Na realidade, é até insuportável, né? Porque imagine você triste, padecendo de tristeza, e chega então um homem para te consolar, mas ele fica rindo na sua cara. Isso, na realidade, é perturbador. Então, olhando a própria natureza do sofrimento, nós tentamos muitas vezes escapar daquilo que é o sofrimento, daquilo que constitui a sua natureza. Nós não somos sofrimento, mas o sofrimento é sofrimento. Ou seja, para que ele seja o que é, ele tem que ser o que é. Sendo assim, quando a gente olha para a natureza do sofrimento, tentar tornar ele aquilo que ele não é exatamente tirar a sua potência e também a sua eficácia. Ou seja, se a natureza do sofrimento é sofrer,
Quando sofro, eu devo experienciar essa natureza, eu devo viver essa natureza, pois vivendo essa natureza, ou vivendo o sofrimento, esse sofrimento também tem a potência de ser pedagógico a partir do momento que eu aceito, como aceito também a felicidade. Ou seja, Nietzsche, apesar de eu não ser nietzschiano, mas ele propôs uma ideia muito interessante. Ele propõe uma parábola que eu gosto bastante, que é a seguinte: imagine que um demônio vem até você, ele faça uma proposta. Ele te diz: você viverá essa vida, repetidamente a mesma vida, eternamente. Se você aceitasse a proposta do demônio de viver a mesma vida com todas as falhas e defeitos, com todas as conquistas e alegrias, você então seria feliz, se tornaria um homem além do homem, porque você aceitou a vida. Um dos termos que ele usava para isso é amor fati, ou amor ao destino. Essa proposta nietzschiana é interessante, porque nos aceita a viver cada momento segundo esse momento. E a natureza do sofrimento é sofrer. Então, se a natureza do sofrimento é sofrer, quando sofro, devo, portanto, sofrer de fato e não tentar, de certas formas, falsear a situação ou tentar escapar da situação de uma forma errônea. Devemos, portanto, observar o sofrimento a partir daquilo que ele é. É interessante porque quando nós entramos para a questão teológica, o sofrimento também é uma questão muito discutida. Um dos escritores que trata sobre o sofrimento é C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento. Ele vem propor ali algo que é sempre debatido. Como pode Deus existir, ser amoroso e bondoso e ao mesmo tempo permitir que as suas criaturas sofram, padeçam? Isso, na realidade, é um dos problemas mais discutidos na teologia e mais debatidos até na crítica à teologia pelos céticos. Só que é interessante quando a gente olha ali em Gênesis, quando o homem cai e Deus fala que a partir de agora o homem iria sofrer e morrer. A proposta ali, muitos pensam que a primeira é apenas uma punição. Mas quando a gente lê Eclesiastes, Salomão vai explicar essa proposta ou essa punição dada por Deus. Ele vem dizer que Deus faz o homem sofrer para que eles se vejam como os próprios animais. Por quê? Quando ele se olha para os animais e vê que apesar de toda a intelectualidade dele, ele irá morrer, o homem percebe a sua contingência, percebe a sua miséria e, portanto, percebe a partir daí a sua ignorância. Criemos uma sociedade hipotética aonde não há sofrimento. O que aconteceria se o homem continuasse corrupto? Dificilmente ele se lembraria de Deus e dificilmente ele se lembraria do próximo. Ou seja, Deus, um dos motivos do que a teologia ensina, de Deus não interferir no sofrimento, é exatamente porque o nosso coração não é lá tão limpinho assim, né? Não é lá tão higienizado assim, não é lá tão organizado assim. Então é como se você desse balinha para prisioneiro ou balinha para bandido e dizer que dando a balinha ele irá melhorar, né? É como se você falasse para a criança depois que ela aprontou algo terrível, você falar: agora eu vou te dar um Xbox. A criança vai rir na sua cara. Ou seja, Deus não se manifesta, não se mostra
porque se ele se mostrasse, o homem se voltaria a ele apenas pelo medo e não porque o ama. Então, uma das explicações teológicas são essa forma de explicação. A outra explicação é de que também o homem é dotado de responsabilidade e, consequentemente, é isso. Ele não é uma marionete na mão de Deus e tem liberdade e é condenado por essa liberdade. E por mais que muitos tentam dizer, Deus abandonou a criação e deixou o povo sofrer. Também, se ele interferisse o tempo todo, o povo falaria: Deus é um ser autoritário que trata seus filhos como marionetes. Ou seja, no final, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que quer de Deus. Somos todos mimados e talvez o sofrimento, tendo a natureza do sofrimento, nos ensine, nos seja algo pedagógico, nos seja algo que nos amadureça, nos seja algo que nos ajude a ver a vida através de outros olhos. Gosto de dizer que o sofrimento é o que torna a vida bela. E você sabe por que ele torna a vida bela? Porque se você sofrer em si, não tem nada demais, né? Não tem nada em sofrer. É igual Paulo lá fala em 1 Coríntios 13, se você for queimado vivo sem amor, de nada adianta. Agora, se nós colocarmos do lado do sofrimento a perseverança, a esperança, o amor, a virtude, o sofrimento torna belo. Observe, por exemplo, isso é claramente evidenciável quando você assiste um filme que o herói morre no final. E é aquele herói que luta, aquele herói que mexe com as emoções, que tem características humanas, que tem características virtuosas, e aí ele vai e morre no final. Você fica mexido com aquilo. Até quando você assiste um filme como, por exemplo, Um Malvado Favorito, você vê ali aspectos de sofrimento misturado com as belezas da virtude. Então a vida é essa. Ao mesmo tempo que existe tantas tristezas, temos as cores, temos os sorrisos, temos a beleza do próximo, a beleza da vida, a beleza de viver, a beleza de existir, a beleza do pensamento, a beleza das ideias. Ou seja, o sofrimento também torna a vida bela. A natureza do sofrimento é sofrer, e sofrendo em um ato de respeitando esse sofrimento e vivendo nesse sofrimento de uma forma virtuosa, deixe a sua vida mais inspiradora, mesmo que no presente não se perceba, mas no futuro se veja como uma forma de superação e de exemplo para os outros.